da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nos apaga. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Da doce voz que me guia meu apoio na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, em toda bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Graça e paz. Amanhã nós temos o culto profético 8h30 da noite, online somente. No domingo os cultos normais, tanto às 10 como às 18 horas, presencial e online. Segunda, nosso seminário. Durante a semana, sempre online, tá? Seminário 8h30 da noite. Na segunda, terça, é o nosso curso de obreiros, às 8h30. E quarta-feira é nosso Café com Deus. Bem, me perguntaram se nas células pode ser comentado ou seria um reforço sobre o curso de obreiros que foi feito durante essa semana. Também pode ser, além das mensagens que daqui a pouco vão ser transmitidas para vocês, do culto que teve no domingo passado, também pode ministrar um pouquinho, ou vocês podem conversar sobre o curso de obreiros que tivemos essa semana. Essa semana nós tivemos
aula de Levíticos, que fala muito do pecado, né? Que o sacerdote, que sou eu e você no Novo Testamento, a maior dor de cabeça que Deus teve e que o ser humano tem é com pecado, desde o Antigo Testamento até hoje. É um processo de santificação e o papel do sacerdote, um dos principais papéis do sacerdote é resolver o problema do pecado, Levíticos. Tá? Também houve a matéria sobre imposição de mãos, que também tem alguma referência sobre Levíticos, e ressurreição dos mortos, todos seremos ressuscitados, todos, em Cristo, e também sobre o juízo eterno, que um dia vai terminar tudo com o juízo eterno, tá bom? Então, pode ser comentado sobre isso também, tá? Deus abençoe com as mensagens aí, os resumos das mensagens que foram transmitidas no domingo. Tchau. Queridos, graça e paz, nesse domingo pela manhã na Flórida, o nosso querido obreiro Beto Olival foi quem ministrou a palavra e fez uma excelente reflexão no livro de Daniel, capítulos 1 e 3, tirando alguns ensinamentos valiosos para todos nós. O primeiro deles é que grandes viradas podem acontecer nas nossas vidas. E pegando o exemplo lá, a gente vê que de nobres viraram prisioneiros. Mas isso não para por aí, porque também um outro ponto de reflexão é ter acesso igual a todos ou ousar em ser diferente, como eles foram. Crer no sobrenatural, a gente aprende isso nessa história. Sem dúvida nenhuma, ter um caráter moldado por Deus e não por circunstâncias. E, por fim, a vitória vem quando nós prevalecemos até o final. Então, prevaleça. Leia capítulo 1 e capítulo 3 de Daniel, que tem grandes ensinamentos. Deus abençoe a todos. Excelente célula. A paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero comentar com vocês sobre a pregação do pastor Carlos no último domingo na Igreja Cristã da Granja Viana. Ele pregou sobre a fé. Um dos versículos que ele usou como base foi Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Cada um de nós recebeu uma porção de fé dada por Deus e essa fé pode ser aumentada através da pregação da palavra de Cristo. Cada um de nós, tem essa medida de fé e ela pode ser pequena ou pode ser grande. Se ela for grande, ela vai fazer grandes coisas. Nós temos que crescer na fé. E também a fé sem obras é morta. E pela fé nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Que você seja cheio de fé através do Espírito Santo e da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vou estar compartilhando a mensagem deste domingo na igreja de Ibiúna, onde quem pregou foi o Vitor Fuchida, e ele abordou um tema a respeito dos nossos passados, que um passado não resolvido, ele deixa marcas em nós. Muitas vezes ele interfere em sermos transformados no presente. Voltar ao passado não é uma tarefa fácil, um passado na qual nós fomos vítimas de traições ou de perseguições, ou muito pelo contrário, um passado onde nós reagimos ou agimos mal contra o próximo. Mas a verdade é que por mais que seja incômodo, por mais que doa, nós resolvemos essas nossas pendências, que a esperança que Deus está conosco, que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a curar estas feridas do passado. Lucas 4, 18 a 19 fala que Jesus veio para nos libertar do passado, para nós vivermos um presente de boas novas. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. A palavra ministrada por mim aqui na igreja de Ilhabela neste domingo encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15, aonde o Senhor Jesus conta a parábola conhecida como a parábola do semeador. A princípio, ele conta a parábola e em seguida ele explica aos discípulos sobre os 4 tipos de solo que foi lançada a semente. O primeiro, à beira do caminho. O segundo, cheio de pedregulhos. O terceiro, cheio de espinhos. E o quarto caiu em boa terra, terra que produz bons frutos e produz a 100 por 1.
o Senhor nos levou a refletir que tipo de fruto estamos a produzir. A revelação da parábola no versículo final fica bem claro o tipo de solo que produz o bom fruto. É o solo que precisa estar arado e ser fértil. Por isso há a necessidade de estarmos lendo e meditando na palavra e nos preparando cada vez mais para dar fruto com perseverança, ou seja, fruto com qualidade e em abundância. Finalizei orientando os irmãos a não permitirem que Satanás venha roubar a palavra que Deus lançou sobre nós, ou seja, a semente de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz, igreja. Ontem a palavra ministrada no Panambi por mim foi sobre unção. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, do versículo 1 a 3. Eu destaquei 7 pontos. Primeiro, para evangelizar, para restaurar, para libertar, para profetizar, para consolar, para frutificar e principalmente para glorificar o nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite a todos. Somos aqui da Igreja do Ressaca. Quem ministrou a palavra foi o obreiro Vinícius, né? E o tema que ele deu para a palavra foi ouvir a voz do Senhor e obedecer. Está em Gênesis 3, né? Fala sobre Adão e Eva. Eles tinham tudo, principalmente um relacionamento com Deus. Deus deu uma ordem, né, para eles, e eles ouviram essa ordem. Deus falou para que de toda árvore poderia comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Eles ouviram, mas o quê? Não obedeceram. Né? Eles obedeceram a quem? A voz da serpente, que representa Satanás. Né? Então, muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, né? E acabamos fazendo o contrário. Porque não é somente Deus que fala, né? Também o inimigo ele usa para tentar atrapalhar. E qual foi a consequência de Adão e Eva? Ele respondeu, né? Está em Gênesis 3, no versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e não obedecemos ao Senhor, né, nós nos afastamos. Né? Adão ele se escondeu. Então, o pecado ele faz com que nós nos escondemos, né, nos traz vergonha, nos traz culpa. Mas o Senhor quer o quê? Né, que nós confessamos, que nós reconhecemos que erramos. E quando nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel para nos perdoar. Né? Então, assim, quando nós nos achegamos a Deus, né, nós somos perdoados. Né? Quando nós confessamos, quando nós reconhecemos, amém? Nós não escondemos, nem nos afastamos, nem nos isolamos, mas nós nos achegamos a Deus com o coração arrependido e quebrantado. Amém? Deus abençoe. Queridos, graça e paz. No culto do último domingo de manhã, realizado na Vila Iná, a Tati compartilhou a palavra com a gente, principalmente sobre gratidão. Entre os textos que ela mencionou está aquele em que Paulo nos fala para dar graças em todas as circunstâncias, lá de 1 Tessalonicenses 5,18. E ela falou muito no sentido de que as pessoas que avançam no seu relacionamento com o Senhor têm por característica esse coração grato, como Davi, e a gente vê muito na vida de Paulo, que demonstra sua gratidão no começo de praticamente todas as cartas que ele escreve. A vida dele é um exemplo mesmo de alguém que foi grato a Deus em todas as circunstâncias, e a vida dele, a gente sabe que não foi fácil. E a gratidão realmente nos leva a avançar. A Tati compartilhou alguns exemplos, por exemplo, de que na multiplicação de pães e peixes, o Senhor deu graças. A gratidão, ela também nos aproxima do Senhor e que nos dá salvação, como foi um de 10 leprosos que voltaram para agradecer a Deus e o Senhor o salvou. E a gratidão realmente nos leva a louvar o Senhor, né? Como aparece em tantos
salmos e em exemplos de várias pessoas que foram muito abençoadas pelo Senhor e reconheceram na sua gratidão. Então, gratidão faz de colocar as coisas de colocar o foco no lugar certo, que é no Senhor, lembrando que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Graça e paz, irmãos. No dia 5 de março, na Vila Iná à noite, nosso querido irmão Tiaguinho nos trouxe uma mensagem focando que Deus não age somente no deserto, mas que também age em momentos de alegria. Como passagem principal, ele leu João 2, de 1 a 12, onde Jesus, numa festa de casamento, ele transforma água em vinho. No meio da festa, houve falta do vinho. Daí Jesus pede aos servos que encham 6 grandes potes com água e que tirem uma amostra e levem ao mestre-salas da festa. Primeira lição: Deus só pode encher potes vazios. Daí, Colossenses 3, 5 a 11 vai falar que nossos pecados e sentimentos ruins são idolatria e que, portanto, devemos nos esvaziar deles para sermos cheios do novo homem, da nova criatura de Deus em Cristo Jesus. Romanos 12 diz para buscarmos a renovação da nossa mente pelo conhecimento cada vez maior de Cristo Jesus. Hebreus 11:6 também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os servos encheram os potes vazios e levaram ao mestre-sala, mesmo sabendo que puseram apenas água. O milagre do vinho, quem operou foi Deus. Resumindo, temos de ouvir e obedecer aquilo que Deus nos fala. Que Deus abençoe a todos com o esvaziamento e a renovação da mente e para que venha a mente de Cristo em nós. Em nome de Jesus, amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Te adorarei, me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.